Chama a atenção também do Dino ter dado essa decisão hoje, né, no dia em que o Daniel Vorcaro foi preso. Então essas duas informações ali se misturam, né, no noticiário do dia. Mas é uma informação que certamente vai agitar bastante os corredores do Congresso. O Davi Alcolumbre está nesse grupo do Centrão que tinha relação com o Daniel Vorcaro, né? Como você comentou já aqui do Ciro Nogueira, o Davi Alcolumbre também tinha relação e muita gente ali do Centrão estava ali debaixo das asas do Daniel Vorcaro. A gente não tem ainda informações se eles recebiam dinheiro do Vorcaro, né? Tudo indica pelo modus operandi do Vorcaro que sim, mas esses dados ainda não vieram à tona. O que a gente sabe, né, que o Vorcaro contratou, né, a mulher do Alexandre de Moraes, o Guido Mantega, que foi ex-ministro do PT, e foi o Guido Mantega que fez com que o presidente Lula recebesse o Vorcaro, contratou o Ricardo Lewandowski, que era ministro da Justiça do presidente Lula. Então, assim, tem alguns contratos que a gente já sabe e muitas coisas ainda sob investigação, Neila. Aproveitando que a gente teve acesso à decisão do ministro André Mendonça, vamos colocar no telão aquele trecho que ele fala, que a turma acaba comentando no WhatsApp, sobre a forma agressiva que eles tratariam, então, um dos jornalistas, que a gente acredita que nesse trecho ele esteja falando do Lauro Jardim. Coloca a produção no telão para a gente poder comentar e mostrar para quem está nos assistindo qual era a forma que eles tratavam aí as pessoas que poderiam estar atrapalhando os negócios do Daniel Vorcaro. E aqui na petição do ministro ele diz o seguinte, né? Ele explica que nesse sentido, em mensagem de WhatsApp entre Mourão, que é o tal do policial que a gente disse, e Daniel Vorcaro, ex-policial, identifica-se o animus de agressão a determinado jornalista diante da informação de que referido profissional havia divulgado na imprensa notícia contrária aos interesses de Vorcaro. Então, vamos lá. O Mourão diz o seguinte, esse fulano bate cartão todo domingo em Lança uma Nova Sua? Positiva. Aí o Daniel Vorcaro diz, sim, Mourão, cara escroto. Daniel Vorcaro, tinha que colocar gente seguindo esse cara para pegar tudo dele. Aí o Mourão continua, vou fazer isso. Aí a gente consegue ver o modus operandi aí da turma. Foi uma ordem, né? Isso. Ele diz, vou fazer isso. Ele não era só uma conversa, né, com raiva ali, né, era realmente uma ordem. Daí, em outra troca de mensagens entre Vorcaro e esse Mourão, o tema alusivo ao mesmo jornalista se repete. Vorcaro diz, esse fulano, quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes, num assalto. Em seguida, Mourão coloca 2 símbolos de sinal positivo em relação à mensagem, na qual Vorcaro afirma a intenção de quebrar todos os dentes do jornalista. Ato contínuo, Mourão responde, estamos em cima de todos os links negativos, vamos derrubar todos e vamos soltar positivas. Ainda em relação à mensagem de Vorcaro, que ele diz, quero dar um pau no jornalista, Mourão pergunta, pode? Vou olhar isso. E confirmando o animus de agressão, Vorcaro responde, sim. Ou seja, de fato, foi uma ordem, né, ali que foi dada. Então isso é algo gravíssimo, né, mesmo que obviamente isso não foi efetivado, a gente não tem notícias, né, de que houve uma agressão física ao Lauro Jardim, embora possamos descobrir que houve algum outro tipo de tentativa de ameaça ali. Isso, o jornal o Globo divulgou uma nota, né, dizendo que não aceita qualquer tipo de intimidação aos seus profissionais e que não irá se intimidar, né, por conta de fatos como esse, Neila. É claro, você não gostar de algo que escrevam sobre você é uma coisa, agora você tentar, né, agredir aquela outra pessoa porque fez isso, a gente já está incorrendo num crime e o Vorcaro muito dificilmente vai se livrar disso, né? A gente estava falando, né, Neila, que quem vai definir se ele vai continuar preso é a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que lá tem velhos conhecidos ali, né, do Vorcaro, como o ministro Dias Toffoli. Aí você tem o ministro Gilmar Mendes, esse não é da turma do Vorcaro, mas, né, é alguém bastante
conhecido ali no Supremo Tribunal Federal. Moraes. O Moraes também está nessa turma? O Moraes, não, Moraes, acho que o Moraes é a primeira turma que julgou o golpe. A produção podia ver pra gente, por favor? Tem a arte aí, produção, dos nomes da segunda turma? Muito bem, a gente já fala para vocês quem está na segunda turma do Supremo, mais Gilmar Mendes com certeza. E temos Vamos aqui, lá. Ó. André Mendonça, Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques, Dias Toffoli e Luiz Fux. Dias Toffoli, como a Andresa já tinha antecipado aqui no nosso boletim de carnaval, que poderia sim acabar julgando casos referentes ao Banco Master, mesmo tendo sido retirado da relatoria do caso. Isso porque ele não foi considerado suspeito pelos seus pares lá no Supremo Tribunal Federal. Exatamente, ele não declarou a suspeição e os seus pares também não o declararam suspeito, então é uma situação que nunca ocorreu. Eles inventaram ali uma jabuticaba, né? Porque para um ministro declinar de uma relatoria depois que ele está no caso, ele deveria alegar a suspeição. Olha, eu não posso tratar desse assunto porque eu tenho alguma relação de amizade íntima, uma relação de intimidade ou de negócios com esta pessoa. O Toffoli não fez isso, relatou o caso durante um tempo, quando isso tudo veio à tona, nestas mensagens que foram capturadas ali do celular do Vorcaro, teve uma reunião ali da corte e todo mundo disse, querido, saia desta cadeira, e inventaram isso, né? Ele devolveu o processo. Então o Toffoli está habilitado a também decidir, neste caso, se mantém ou não a prisão do Daniel Vorcaro por conta desses episódios aqui que a gente acabou de mostrar. Muito provavelmente, Neila, o ministro vai, no dia, perder a hora, vai acontecer alguma coisa, o Waze não funcionou, ele esqueceu o caminho do Supremo. Acho muito difícil que o Toffoli, né, entre neste julgamento. Se entrar, certamente vai votar pela prisão do Daniel Vorcaro, até porque eles não eram próximos. Tudo que o Toffoli fez no processo, né, que ele blindou esse processo, inclusive escolhendo quem que na Polícia Federal iria analisar, impedindo que se analisasse as quebras dos sigilos, na verdade era para se proteger, né, dessa relação que ele teve com o Vorcaro lá no passado. Porque depois que o Vorcaro, os pagamentos para o resort, para a compra do resort Taiaiá foram rareando, os dois romperam. Então, neste momento, não havia uma relação entre eles, a não ser o que eles fizeram no verão passado e que, muito provavelmente, o ministro estava tentando evitar que viesse a público. Por essa composição aí da corte, o Daniel Vorcaro vai ter que se acostumar ali com a prisão, porque é muito difícil que esta turminha aí decida, né, pela soltura dele, né? O ministro André Mendonça já se posicionou pela prisão, né, porque foi ele quem deu a decisão liminar. O ministro Gilmar Mendes muito provavelmente também vai nessa linha da prisão, e o ministro Fux também muito difícil, que como se trata aí de ameaças, principalmente a um jornalista, porque a gente está falando muito do jornalista, não é por conta que somos jornalistas, mas quando você tenta intimidar, quando você ataca um jornalista, você está atacando um processo democrático do país, né? Porque a imprensa ela tem esse papel de resguardar a democracia quando ela, né, revela as histórias, quando ela conta as histórias para o grande público. Então, você atacar um jornalista é um caso gravíssimo, né, Neila? Não é à toa que somos bastante alvos aí de muitos ataques, porque tentam nos intimidar, e era isso que estava se tentando fazer ali. As mensagens mostram, você intimida um jornalista para que nenhum outro fale sobre esse assunto. E isso está acontecendo muito também no caso do Lulinha, Neila. A gente tem dado muitos furos sobre esse assunto aqui no Metrópolis. É claro que não dessa gravidade, né? Não com uma questão violenta, mas muita agressividade da parte da defesa do Lulinha conosco, que fazemos a cobertura desse caso. Muita ameaça, vou te processar, vou isso, vou aquilo. Isso é uma tentativa também que a gente pare de trabalhar no caso, mas não funciona, né? E não só do Lulinha, né, Andresa? Hoje, com as redes sociais, com a internet, nós somos ameaçados o tempo todo por pessoas que a gente sequer sabe quem é. Exatamente. E às vezes algumas que colocam a sua cara ali, mas nesses casos é muito difícil a gente se proteger, porque a justiça, quem já tentou ingressar na justiça contra alguém que o está atacando nas redes sociais sabe muito bem que isso não vai dar em nada, a não ser que seu nome seja Alexandre de Moraes, né? Eu realmente
já tentei e desisti as várias ofensas. O que eu tenho feito hoje é divulgar no meu Instagram quando as ofensas passam do limite ali das críticas à condução do nosso trabalho. Então, essa turma do Supremo Tribunal Federal é quem vai decidir se mantém ou não a liminar do ministro André Mendonça. Muito provavelmente, pela composição da turma, isso vai ser determinado, né, essa prisão. A não ser que tem um outro ponto que a gente vai entrar na história aqui, Neila, se você me permite, claro, que é uma eventual delação premiada. Ah, sim, a gente ia chegar lá. Se esta prisão do Vorcaro for mantida, isto pode levá-lo a fazer uma delação premiada. E aí, talvez, não interesse tanto que esta prisão seja mantida. Sim. É melhor deixar ele em casa e quietinho. Então, se a intenção desta prisão hoje é evitar que ele fale, pode ser que a manutenção da prisão seja analisada sob essa lente, né? O que é melhor para que ele não fale. Então, se o Vorcaro resolver falar o que ele sabe, ele vai implicar muita gente. Nossa. Porque sem falar, já implicou. Imagine falando. Ninguém sabe se o Vorcaro tinha imagens dessas conversas não republicanas que ele já teve na vida. Então, isso há um temor muito grande, não só das festas, mas das reuniões que ele tinha na casa dele. E muita gente passou pelos endereços do Vorcaro. Então, não dá para criminalizar todas as conversas que o Vorcaro teve. A gente tem que saber quais dessas conversas ultrapassaram as 4 linhas da Constituição, como diria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pelo que se viu até agora, muitas dessas conversas. O Vorcaro tem prova disso? As provas também podem ser testemunhais. Então, o Vorcaro, se não tem gravações, ele pode dizer: eu recebi fulano na minha casa no dia tal, na hora tal, a conversa foi essa, que foi o que o general Cid fez. Eu estou citando muito esse caso porque é o mais recente.